Hoje a gente vai dar sequência aqui ao nosso bate-papo, né? E antes de a gente começar a apresentar a nossa convidada hoje, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está participando conosco, está nos assistindo. Gostaria que vocês realmente interagissem conosco, façam perguntas, critiquem, apontem temas que sejam interessantes para vocês, tá? Você pode ver nosso podcast tanto no YouTube, o Pode Gestar Natal, como também no Spotify, tá? A gente também está no nosso Instagram, no @Gestar Natal, para quem quiser também acompanhar nossas publicações lá na clínica e também receber mais algumas informações complementares. Então, assim, como essa ideia é justamente a gente poder ter uma interação com o público, tanto que vai lá no consultório, mas também toda gestante que tem interesse em adquirir mais informação. Então participem, né? Interajam, façam suas sugestões, suas pontuações, perguntem. A gente vai ter o maior prazer em poder responder. Justamente a ideia é levar informação para que a gente tenha mais gestantes e bebês saudáveis. E hoje a gente tem aqui um grande prazer de receber aqui uma parceira nossa lá da Gestar, que junto com a gente participa aí nesse acompanhamento das nossas gestantes, nesse apoio nutricional, que é a doutora Adriana Rocha, que muito nos orgulha estar aqui com a gente, para justamente a gente esclarecer mais, tirar essas dúvidas, tirar alguns mitos sobre essa questão da nutrição na gestação, né, da preparação na saúde da mulher quando deseja engravidar, né, o que é importante atentar para esse hábito da nutrição no dia a dia da gestante, Adriana. E vamos começar para que você se apresente, né? Vamos começar entrando nesse tema tão importante que complementa aí o cuidado pré-natal. Eu que agradeço o convite. E é um prazer para mim estar aqui e estar com vocês lá na Gestar. É um time de peso, né, do cuidado à gestante. E que bom que a gente pode dividir, ter esses momentos para a gente compartilhar informação, levar informação para as nossas pacientes. Muitos dos pacientes a gente divide, né? A gente orienta, e eu acho que é muito importante, porque eu acho que esse envolvimento multiprofissional, ele só enriquece, ele só complementa, e quem ganha com isso são as nossas gestantes que vão passar por gestações mais tranquilas, mais bem acompanhadas, com orientação mais completa. Então eu fico felicíssima de estar com vocês lá e aqui. Então eu sou Adriana Rocha, eu sou nutricionista já há alguns bons anos, estou dentro do mundo da gestação já há uns 15 anos, trabalhei numa maternidade durante muito tempo e engravidei, e nesse momento foi onde eu mergulhei de fato, né, no mundo. E aprofundei os meus conhecimentos e tomei um amor, assim. Quanto mais eu estudo, mais eu acho impressionante. A placenta, para mim, é a coisa mais maravilhosa do universo. O que ela é capaz de fazer, quanto mais eu leio, eu digo, meu Deus, o milagre, assim, na Terra. Isso. Ela quer dar trabalho, ela dá trabalho. Quando ela não joga junto, ela é inimiga de verdade. Exatamente. Por isso que a gente tem que prevenir, inclusive nutricionalmente, para a gente não ter esses problemas futuros, né? Aí do meio para o fim da gestação com a placenta. Mas enfim, vamos lá, vamos bater esse papo. Pensando assim numa caminhada, né, uma gestante, ou talvez até um pouco antes, né? Hoje a gente bate muito no planejamento, né? Então, o ideal, a gente fala sempre do ideal. Então, o ideal seria toda mulher procurar se cuidar antes de tentar engravidar, fazer exames, né, fazer alguma suplementação caso tenha necessidade, corrigir alguma doença que já possa existir antes da gestação e depois pensar em engravidar. Então, pensando aí num cenário ideal, quando é que você acha que uma mulher deve procurar um nutricionista? Já pensando em engravidar, no início da gestação, como é que geralmente a gente procura orientar? O ideal para a gente ter um cenário onde a gente tenha mais controle desde o início é não só a mulher, mas o marido vir o casal junto para um acompanhamento pré-gestacional, né? Eu sempre gosto de frisar que a gestação é resultado de duas células unidas que quando se encontrarem, elas precisam estar saudáveis, elas precisam ter bons cromossomas para a gente diminuir riscos de toda a natureza. Então, partindo do pressuposto que existe um planejamento, a gente sabe que nem sempre a gestação chega assim planejada, né? Mas partindo desse pressuposto, quanto antes melhor. Coloco isso, quanto antes melhor. Na verdade, a gente não precisaria nem ter que se preparar para engravidar, né? Se a gente tivesse hábitos de vida melhores. Mas a gente sabe que
vivemos numa sociedade que, né, numa vida que é difícil às vezes manter. Então, no mínimo 3 meses antes, se você puder começar a cuidar do seu corpo, dessa casa, a mulher, no caso, que vai gerar o bebê, e o marido, se eles puderem 1 ano antes já melhorarem os hábitos de vida, a gente vai ter um reflexo muito melhor, principalmente pensando em heranças familiares, quando a gente fala de epigenética, pensa um pouquinho mais para, né, nessa situação. Mas no mínimo 3 meses antes, para aliar algumas coisas no corpo, começar a suplementação de metilfolato, avaliar se existem outras demandas que precisam ser supridas, e aí não é só, essa demanda não é só para acompanhamento nutricional, né? É para toda a rotina de saúde dessa paciente. Existem doenças pré-existentes que a gente precisa tratar, existe um sobrepeso, obesidade, que a gente sabe que é um risco na hora de engravidar. A gente precisa, o ideal é a gente ter tempo para corrigir esse processo. Então, se a mulher já tem algum problema pré-existente e ela vislumbra, eu acho que ano que vem eu vou engravidar, começa hoje a já pensar, né? Mas um mínimo aí de 3 meses para iniciar o cuidado, 90 dias. E eu acho que já cai aqui a pergunta, qual a importância? Por que a gente tem que mandar uma paciente ou querendo engravidar, ou gestante, para o nutricionista? Por que a gente... Seria sempre bom esse trabalho conjunto com vocês? Isso. O corpo, a saúde do corpo, o que a gente tem à disposição para gerar esse bebê é o que o corpo vai utilizar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um perfil lipídico muito ruim, a placenta é maravilhosa, mas ela não faz milagre, né? Então, na hora que eu for formar, por exemplo, membranas, todas as membranas de cérebro, da bainha de mielina, ali é tudo que envolve essa formação. Se eu não tenho gordura saudável circulante, é essa gordura que eu vou usar para a formação do bebê. O substrato está aí. O substrato está aí. O que tem. Isso. E a gente é aquela máxima que a gente conhece. A gente é o que a gente come. Se a gente tem uma vida ativa, atividade física também entra aí como um complemento bastante importante. Se a gente tem... Andam junto, né? Nutrição e educação. E atividade física, a gente não pode separar. Se eu tenho uma alimentação rica em vitaminas, minerais, daquilo que o meu corpo vai precisar, eu vou ter um reflexo muito importante disso na saúde do meu filho, não somente pensando no desfecho da gestação, de nascer um bebê saudável e a mãe não ter nenhum problema, né, perinatal, pós-natal imediato, mas na saúde desta criança. Então, hoje a nutrição, o cuidado da saúde, não é só a nutrição, o cuidado em saúde da pessoa, ela atua em 2 gerações. Então, eu estou olhando para o meu filho e para o meu neto, ou neta lá na frente, né? Então, quando a gente tem esse cuidado, a gente consegue levar a vida, transmitir uma herança de mais saúde, digamos assim. E aí, esse cuidado, ele é cada vez hoje mais valorizado, e graças a Deus, porque a gente vive uma geração de uma sociedade doente, né? Muitas doenças crônicas. E a gente vê cada vez mais estudos mostrando lá na frente, né? Então, você começa um estudo durante a gravidez e você vê essa repercussão 10 anos depois naquela criança, né? Isso. Cada vez mais a gente está vendo esse reflexo. E aí, hoje, muita coisa está se estudando atualmente, tentando explicar algumas situações que a gente não entende porque estão ficando tão crônicas de saúde na vida da população em geral. Por que crianças tão cedo já sofrendo com obesidade, sobrepeso, com diabetes, né, com alergias. Alergia é uma coisa absolutamente impressionante, né? É um boom. Então, eu também trabalho com introdução alimentar, e aí a quantidade de pacientes que eu tenho de APLV e de outras alergias, e aí a gente se pergunta, onde é que está vindo, né? Por que isso já vem tão forte, uma criança tão pequena já desenvolve essas situações tão cedo? E assim, uma coisa que a gente observa, eu estava até conversando, que assim, a gente usa muitas vezes no pré-natal a gestação como isca, né? A isca para o cuidado com a pessoa, independente. E é importante se frisar a questão do casal, porque hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais um olhar atento, tanto para a nutrição como para a educação física. Que a gente caminha com uma sociedade cada vez mais de obeso e sobrepeso, uma alimentação que se vai dando pouca importância, e pelo menos a gente que trabalha com gestante tem essa oportunidade de, vamos dizer assim, de chantagear a mãe visando o bebê, né? E a gente usa o bebê como chantagem ali para poder...
E aí a gente tem um período de tentar incorporar nessa família hábitos. Eu sempre digo, olha, começa pela sua feira. Não adianta ser assim, olha, eu vou comer frutas, tem na feira. Não, então não vai comer. Não vai comer. Né? E aí, e justamente compra, porque assim, você come, você começa a se alimentar bem pensando no bebê, vai incorporando esses hábitos, que daqui a pouco o bebê vai começar a comer também a comida da família. Eu tenho pela minha casa, que lá em casa, quando foi com o bebê começou, os meninos começaram a comer a comida de casa, eu disse, olha, é uma comida só. Então, se é pouco só para todo mundo, se é pouca gordura para todo mundo, e a gente foi incorporando isso, que de fato a gente vê, assim, ao longo do tempo, a gente não tem muito problema lá em casa nesse sentido de exames de laboratórios alterados, e você tem essa situação. E a importância de você associar essa atividade física, pensando em qual a sociedade que a gente quer ter amanhã. Né? A gente tem a oportunidade de pegar num momento muito especial, e isso traz para a gente luz para a questão nutricional, a educação física de uma forma geral, e a importância do pessoal enxergar isso como uma construção realmente. Como uma oportunidade. Né? Uma oportunidade, assim, a mulher, nas questões ginecológicas, o quanto é importante a alimentação. O quanto a alimentação interfere com o ciclo menstrual da mulher, né? Com a fertilidade. Então, não é só porque eu estou gestante ou porque eu quero gestar, mas é porque eu quero estar bem comigo mesmo, né? E, logicamente, a alimentação não tem como você separar a comida que Priscila come, que a Amorim come, que o menino come. É a comida que todo mundo come, da porta para dentro, como uma coisa só. E eu acho que até pensando lá na frente também, eles veem o que você também come, entendeu? É um reflexo, né? Eu sempre falo isso. Quando eu estou falando de introdução alimentar, quando eu estou fazendo, né, alguma consulta de introdução, eu sempre falo isso. Aproveita agora que ele ainda não tem essa capacidade de olhar para o seu prato e julgar o seu prato e querer comer igual, e transforma a sua alimentação. Pega o cardápio que eu estou fazendo para o seu bebê, e se ele vai comer abobrinha hoje, todo mundo vai comer abobrinha. Porque quando ele chegar nessa idade, ele vai ver que o prato não precisa ser uma Xerox, né? Não precisa estar exatamente lá. Uhum. Mas ele está vendo que todas as pessoas da família comem vegetal. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Então, se existem preferências, ok. Mas todo mundo está comendo a sua salada. Todo mundo... E isso, aí quando eu estou atendendo a gestante, eu faço isso desde esse momento. Eu disse, aproveita agora. Eu sei que talvez eu não lhe transforme na maior comedora de saladas e frutas dentro deste período. Mas vamos tentar melhorar o que dá. Né? Vamos tentar melhorar o que dá. Eu acho que todo mundo fala, quando você vê nessa questão de mudança, que você vai falar, fala com o endócrino, fala com o nutricionista, com todo mundo, aquelas mudanças que ficam, ou seja, que se transformam, são aquelas pequenas que vão se introduzindo aos poucos. Exatamente. Se você querer mudar completamente o cardápio de uma para outra, não vai dar certo. Eu já fui essa pessoa. A pessoa sai do cozinha e nutrição, cheguei, não vai, tudo vai melhorar a partir de agora. E você vê que não, e que todos os extremismos, eles não caminham em boas direções. Certo. E aí, o meu objetivo é muito plantar sementes enquanto eu estou acompanhando essa gestante. Vamos melhorar. O que daqui a gente não pode abrir mão? Por exemplo, se eu tenho um diabetes gestacional para cuidar, a gente não pode liberar certas coisas, né? Então, isso aqui a gente vai realmente privar. Mas vamos colocando, vamos testando isso, vamos refeição por refeição. Vamos melhorar seu café da manhã, e aí depois a gente vai melhorando o resto. E aí, obviamente, como a gente também não pode perder tempo de nutrição durante a gestação, a gente alia a suplementação para tentar compensar isso que a gestante ainda não faz, né? Que a mulher ainda não faz. Mas eu costumo dizer isso, é um gatilho, porque você não fazia nada na sua vida, mas você engravida, a mulher chega e diz, doutor, eu faço o que você disser. E mesmo assim, às vezes é difícil, viu? Às vezes é difícil, mas eu acho que é um incentivo. Sempre não é tão rápido, é como essa questão da mudança muito brusca. Eu digo, não sonhe muito alto, vamos sonhando degrau por degrau, né? O pior que junta também a ansiedade da própria gravidez, né? E que vai desaguar na alimentação exatamente. Também. Que normalmente ninguém tem ansiedade por comer alface, né? Quando eu destruo um alface lá em casa. Né? Seria ótimo. Meu Deus, ninguém casa hoje só pensa em comer uma alface. Se fosse assim, a gente ia estar numa situação melhor. Né? E assim, a questão da construção do hábito, né? Porque parece que a gente muitas vezes só procura em momentos extremos, se cuidar, ir para o médico, ir para o nutricionista, porque agora minha glicose deu alta, e agora eu vou para o nutricionista, né? Então, essa questão de construir hábitos importantes,
para a vida da sua família, do seu filho. E assim, como o Felipe falou, é isso. Muitas vezes é questão, a gente brinca que chantageia a mãe, mas a gente fala para ela o quanto é importante. E a gente sabe que uma mãe e um pai fazem muitas vezes tudo por um filho. O que você olha pela saúde do seu filho, é para o bem-estar, é para a gente conseguir levar essa gestação mais para frente, é para não ter, é para diminuir o risco de um parto prematuro. Às vezes ela até sabe de tudo isso, mas você falando, dependendo do jeito que você fala, vai ter um impacto maior, tem um peso maior. E com aquele incentivo certo, né? Olha, tem um serzinho aí que ele está dependendo unicamente de você, né? E a gente pode ajudar ele a ser muito mais saudável no futuro dele, se a gente fizer escolhas melhores agora. Então, eu acho que essa vontade que a gestação desperta é importante. A mudança continua sendo difícil. Às vezes precisa ir para um nutricionista, receber o plano, olhar assim, eu digo, vou fazendo aqui devagar, aí de repente não melhora, aí chega no consultório da médica, leva aquele BRA, olha isso aí. Especialista. E aí você, entendeu? E aí você vai acordando e isso é importante. Né? E a gente, em alguns momentos, a gente precisa também colocar o pezinho da paciente no chão e dizer, olha, isto aqui não pode faltar. E a responsabilidade, porque só depende dela. Não adianta a nutricionista bolar aquele cardápio. Se não for eu sempre falo, empenho, tem que comer ela, ou deixar de comer, ou introduzir algo que ela ainda não Eu sempre digo, o meu trabalho é 1%. Porque se eu tenho, eu passo em média 1 hora com o paciente no consultório, mais 2, 3 horas, dependendo do paciente, eu passo uma tarde toda, porque eu paro, vou ver se tem alguma atualização no tema, alguma coisa que eu posso ajudar ainda mais naquilo, fazendo um planejamento. E vai dar em nada se aquilo não... fora, é o paciente que vai. Né? Exatamente, é o paciente que vai. E a adesão, ela é difícil, né? E aí a gente vai tentando usar estratégias no dia a dia. Só, você vai pesar uma vez por semana. Não é toda paciente que precisa pesar uma vez por semana. Mas eu quero manter ela no fio, assim, ligada. Então, na sexta-feira à noite eu não vou exagerar, porque no sábado de manhã eu tenho que pesar e mandar o peso para Adriana. E aí a gente vai tentando e segurando. Qualquer dúvida, fala comigo. E aí, tá seguindo a dieta? Eu tenho um cardzinho de WhatsApp, né, uma fotinha que é tipo assim, a sua Nutri quer saber como você tá. Então, do nada eu apareço no Instagram, no WhatsApp. Olha, tô de olho. Do nada eu vai ter relato do paciente sonhando com isso. Não, do nada eu apareço. E aí, sumida? Entendeu o que está acontecendo? Mas o objetivo é justamente esse, porque a mudança ela não é fácil. E aí, manter a paciente um pouco mais ligada, as pessoas dizem, você atende outras coisas além de gestante? Eu digo, não, porque eu não tenho tempo para dar conta nem das minhas gestantes, né, com esse objetivo. Então, eu não vou abrir para outras coisas. Até porque a gente consegue focar, estudar, estar sempre mais atualizada, fazer diferente, né? Mas é porque a gente tenta manter elas para ver se a gente consegue mudanças efetivas no hábito. E você falando agora, me veio à mente assim, a importância do acompanhamento. Porque às vezes não é você, ok, engravidei, então estou muito focada, quero que minha gestação dê tudo certo. Eu fui lá com 8 semanas em Adriana e ela me passou o plano alimentar e minha gestação vai ser um sucesso. A importância do acompanhamento, né? Porque a gente tem necessidades diferentes, que você pode falar melhor para a gente. A cada trimestre. Isso, né? Exatamente. Além das intercorrências que vão precisar, às vezes, de um suporte adicional, né? De uma mudança de acordo com a situação. De praxe, eu sempre falo que para as pessoas que querem dizer, Adriana, quantas consultas, né? Como é que funciona? 3 consultas, uma a cada trimestre. O início de cada trimestre a gente consegue ter um acompanhamento, um ganho, já é vantajoso. Obviamente, em algumas situações, a gente precisa acompanhar mais de perto, porque às vezes tem pacientes diabéticas que a compensação é muito difícil, você conseguir equilibrar aquilo ali. Num dia você come uma coisa, a glicose está outra. No outro dia, aquela mesma coisa causa um contexto muito diferente. A gente fica meio naquele tentativa e erro e vamos lá, vamos ver. Porque a gente precisa controlar a glicose, mas precisa manter a mulher bem nutrida, não pode desnutrir a pessoa. Então, é um equilíbrio. E é um ajuste, né? Eu já vi alguns pacientes comentando assim, eu como, tá na minha dieta, eu como, isso aumenta a minha glicemia, essa outra coisa não aumenta. Então, tem de organismo para organismo. Isso, então, tem a individualidade. Exatamente. Tem que encontrar como o seu corpo reage, né? E aí, para essas pacientes, o acompanhamento, às vezes, precisa ser mais de perto, para a gente poder chegar. Então, assim, eu quero que cada 3 dias você me mande o acompanhamento do glicosímetro para poder ver como é que está indo. Mas, se a paciente vem no início da gestação, assim que descobre, no início do 2º trimestre,
E no início do terceiro, a gente já tem um acompanhamento bacana. Então, aí 3 consultas, 1 por trimestre. Início, primeiro trimestre, o que a gente vai observar? Não existe ganho de peso no primeiro trimestre, não existe comer por 2, né? Existe uma boa micronutrição. A gente vai estar trabalhando com aquela formação inicial e importante, implantação, placentação. Existem coisas que acontecem nesse momento que podem levar a uma restrição de crescimento lá na frente, que podem levar a uma hipertensão, né? Alguma alteração de circulação. Então, a formação da placenta, ela é muito importante, e o que a gente coloca nesse início de micronutrição, ela é muito importante também. Então, primeiro trimestre, a gente vai olhar micronutrição, suplementar a suplementação mandatória, o metilfolato, que a gente avaliar que precisa mais, e avaliar como é que está a vida dessa gestante, para ver se a gente inicia uma suplementação logo do primeiro trimestre, ou a gente espera um pouquinho para começar, né? Deveríamos não precisar, né? Partindo do pressuposto que a gente teria uma mulher saudável, não precisaria a gente iniciar a suplementação tão cedo. Mas aí eu repito, quando a gente passa para a anamnese dietética, o negócio degringola um pouco. E aí a gente vê, não, se eu não colocar alguma coisa agora, vai faltar. Eu acho que até no primeiro trimestre vai ter as 2 situações, já que a gente se depara. Ou aquela paciente que junta ansiedade, junta maus hábitos e ganha peso demais quando não precisa. E aquela paciente que está perdendo peso demais por hiperemia gravídica. Então, a gente tem que balancear e tem que ter um cuidado individualizado realmente. Individualizado. Aquela paciente que não está comendo e está vomitando, que assim, eu até falo para elas, nada no universo vai tirar teu enjoo. Não. As medicações que a gente tem disponível, o jeito que a gente faz, orienta em relação à alimentação, elas vão aliviar um pouco os sintomas ou fazer com que você vomite menos. Mas não vai tirar como um passe de mágica. É hormonal. É hormonal. Então, eu gosto de dizer muito isso. E dependendo de como for a situação, a gente diz para a paciente, eu quero que você coma. Nem que seja o que você tolerar, mas que você coma alguma coisa. E aí, às vezes, as pessoas até atrasam o início da terapia nutricional, porque, Adriana, eu tô tão enjoada, você vai passar o cardápio e eu não vou conseguir fazer nada. Mas, na verdade, é um momento até mais importante de você antecipar. Porque se você não está conseguindo comer, a gente tem que arranjar um jeito. O que fica tem que ser o mais e a gente tem que arranjar um jeito de otimizar, né? Será que a gente precisa entrar com uma coisa de suplementação antes? Como é que era a alimentação dessa mulher antes? Eu preciso entrar, né? Adriana, mas cápsula eu não consigo, porque a cápsula também me enjoa. Depois, então, a gente faz um xarope, a gente faz uma bala, a gente faz uma jujuba, coloca o básico ali, que é pra gente poder não faltar nesse início que é tão importante, essa formação tão menor, tão minúscula. E aí a gente, passando essa fase mais crítica, aí sim a gente vai olhar o seu cardápio, porque às vezes é uma situação tão drástica, e assim, é desesperador, porque a gente sabe que não tem o que fazer, o doutor Priscila falou. Mas a gente diz, tenta um gengibre, tenta essa estratégia, você passa a lista de estratégias para pacientes e nada funciona, né? Tem que esperar eu sou prova viva disso. A primeira gravidez eu tive hiperemia gravídica mesmo, perdi 7 quilos no primeiro trimestre. Vomitava, ainda estava em São Paulo ainda, só fazia vomitar. Residência ainda mais. Pois é, eu até brinco com as pacientes que quando elas estão passando por isso, eu super entendo o que você está passando, entendeu? Né? Porque é ir 15 vezes ao banheiro, né, vomitar, e você realmente, é aquilo, você não tem o que fazer, você come o que der. O que não der vai passar, esses hormônios vão baixar e você vai seguir a gravidez. E a gente vai tentando compensar da maneira que pode. Às vezes é bem difícil, né? Às vezes é bem difícil, bem restrito. Mas a gente vai tentando compensar. A partir do segundo trimestre, a gente começa a colocar metas de evolução de peso controladas, né? As pessoas dizem, Adriana, quantos quilos? Eu digo, bem, no cuidado individual, né? O seu peso vai ser individualizado. A tabela que a gente tem é uma ótima orientação, porque a gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de ir no nutricionista, então a gente se nortear por alguma coisa é muito importante. Então ali, aqueles 9 quilos, 10 quilos, mas cada perfil de corpo, cada mulher, cada organismo vai mostrar pra gente um perfil de ganho de peso que eu vou saber o que eu vou precisar segurar. E outra coisa, além desse perfil que a gente orienta, é o feedback do bebê. Entendeu? Isso. Porque eu sempre falo para os pacientes, é ele que manda, entendeu? Se ele tiver num ganho de peso, indo num crescimento adequado, otimizado, não tem para que você tá comendo a dispensa toda, entendeu? Isso, exatamente. Agora tem horas que eu digo para o paciente, agora recebo, vem, doutor Felipe, Adriana, o percentil caiu. Um estresse, né? Um estresse, o percentil caiu. Aí a gente, vamos tentar entender o que está acontecendo. E aí podem chegar situações que eu digo,
Agora, o seu peso, a gente vai continuar tentando segurar o que der, mas a nossa prioridade, e aí eu paro para explicar um pouquinho sobre o risco de um bebê nascer com peso abaixo, né? Que eu sempre digo assim, a única obrigação que uma criança recém-nascida tem na vida é evoluir bem seu peso, né? Ele não tem outra obrigação, não, né? A gente tem que viver por ele e ele tem que ganhar o pezinho dele. E ele nascer com um peso adequado é muito importante, né? Para o desfecho do parto e para as primeiras semanas de vida do bebê, a saúde dele como um todo. E aí a gente esquece um pouquinho do peso da mãe mesmo e olha para como é que evolui o peso da criança. Exatamente. E aí a gente vai proteína. Sempre aquele velho suplemento importante. Sonha com um ovo e bifão. Exatamente. Muito bom. Né? Eu às vezes sua propaganda, Felipe. Chega lá no consultório. Olha, doutor Felipe acabou de me dizer que tem um suplemento que ele é importado, ele é maravilhoso. Ele, Ixi, Maria, faz o menino dobrar de peso. Eu escutei isso já também. O que é? Ovo, eu sei. Aproveita, já que não pode se estressar com alface, mata seu estresse. Bom e barato. O bom da gente não ganhar peso, assim, estamos numa situação controlada, né? Sem um enjoo muito forte e tal, e a gente conseguindo nutrir bem. O bom de não ganhar peso é a gente poder ter mais liberdade no final para expandir um pouquinho esse peso da mulher sem tanto estresse, né? É um período mais de ansiedade em relação à chegada do bebê, né? E aí também volta a mesma ansiedade também, do início, de agora querer comer mais. E é quando a necessidade mesmo nutricional, ela aumenta, né? A demanda vem vem grande, então a fome vem maior, o bebê realmente, e o corpo ele diz, agora eu tô dando um menino para crescer, então eu preciso que você me dê substrato suficiente para isso, né? Mas com essas 3 consultas e com esse acompanhamento e a gente sabendo a cada momento avaliar, fazer esse acompanhamento de ver como é que estão os exames da paciente, como é que está evoluindo, a gente vive um dilema com ferro e com vitamina D, que às vezes vem tudo maravilhoso, do nada cai de repente. E a gente sabe que isso é um reflexo um pouco dessa transição alimentar que a gente vem vivendo ao longo dos anos. O doutor Felipe começou a falar, eu me lembrei disso. Porque se a gente for pensar no hábito alimentar dos nossos pais e das nossas avós, a gente tinha um consumo muito maior de carne vermelha, um consumo muito maior de vísceras, e aí a gente foi retirando tudo, a gente foi retirando principalmente esses alimentos processados, ferro M. A gente foi retirando, porque a carne vermelha tem muita gordura, tem outras questões inflamatórias, e a gente prefere sempre não consumir muita carne vermelha no dia a dia. E víscera, quem é que, né? O fígado foi por muito tempo muito estigmatizado em relação grávida, não pode ver de longe uma fatia de fígado, porque senão vai ter uma toxicidade por vitamina A, e isso não vai ser bom para o bebê. E a gente sabe que essas coisas não existem hoje em dia, assim, mais, né? Mas só que a gente perdeu o hábito. E aí a gente tem já indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria de suplementação de ferro muito cedo. A gente viu por muito tempo uma época de que ser anêmica na gestação fazia parte. Normal. Né? E hoje a gente sabe que pode ser comum, mas normal não é. Isso já é transição de um déficit que a gente foi construindo pela nossa transição alimentar. E hoje a gente vê muito isso. E aí a gente diz assim, eu não quero botar ferro nessa mulher, porque a gente sabe também que é oxidante, né? Mas aí quando você vê, você diz o quê? Eu tenho que olhar. Vou aumentar um padrão inflamatório. Exatamente. Eu vou ofertar ferro para esse menino. Pelo risco menor, né? Exatamente. A gente vai escolhendo pelo risco. E assim, de uma forma ampla, o que é que você, pelo menos no seu dia a dia com gestante, que você vê, assim, pelo menos os hábitos que você vê mais deletérios, assim, poxa, que eu vejo mais chegando para mim, que eu preciso, assim, vamos mudar isso aqui. O que é que você aponta, que vocês olham, o que chega a gestante sempre fazendo de hábito alimentar, de hábito alimentar, que vocês olham, evite de uma forma mais ampla, né? Açúcar é top 1, e que é do excesso. E da falta, realmente é vitamina e mineral. Assim, a paciente precisa comer, mas ela diz, Adriana, não adianta, eu não tenho tempo para fazer uma salada, não consigo encaixar isso na minha rotina. Por quê? Essa mudança de hábito inclui muito essa questão das lutas que eu resolvo travar na minha vida. Então, por mais que a gestante esteja interessada em melhorar o seu hábito, tem algumas lutas que ela não está disposta. Então, ela diz, não adianta.
Nem todo esforço eu tô afim, né? Nem todo esforço eu tô afim. E aí a gente tenta fazer dentro do planejamento o que a gente consegue. E eu sempre digo, a salada vai estar lá. Às vezes a paciente manda de volta, Adriana, disse que não gostava de salada, você botou salada. Eu digo, porque também é meu papel lhe educar, né? Então, por isso que eu coloco lá e eu boto, tente alguma... Comece pelo item que você acha que você tem mais facilidade. A gente não tem que comer só o que é muito, o que apetece muito, né? A gente tem que entender que algumas coisas a gente precisa comer. E aí a gente vai tentando colocar, mas de forma geral é um problema muito importante. Micronutrição e açúcar. Eu acho que salada, porque assim, eu também, há muitos anos atrás eu era dessa, um pouquinho salada e tal, mas eu acho que com o hábito de salada, não sei se vocês são assim, você aprende a gostar. Não, então você... Assim, eu sempre, casa é um hábito, eu me uso como em casa exemplo. sabe tudo. Em casa começa, eu adoro. E às vezes eu como só a salada. E... O prato de Amorim, os meninos até olham assim, porque metade do prato é só salada. E bota uma proteína que ele gosta. Lá em casa a gente não come realmente muito arroz. E às vezes é pros filhos, assim. Lá em casa na hora fica olhando. Exatamente, eles ficam só olhando assim. Esse exemplo. Aí vai devagarzinho, vai pegando. Rafael ainda não quer nem olhar. Assim. Passa perto, você oferece, ele Lucas, sai que é super seletivo. Uma vez eu já vi ele pegando uma alface que estava na mesa e botando no sanduíche. Tipo assim, olha aí, ó. Devagar, vai. Já vai. Começa por aí. Introduzindo. E é isso, eu acho que esse incentivo é importante. Isso não quer dizer que você não precisa comer toda a salada do mundo, não. E nem você precisa aprender a gostar. Você tem que tolerar. Eu sempre acho isso. Eu também não fui uma pessoa de salada. Eu acho que a gente é de uma geração que isso não... A gente foi por conta própria, eu acho que mesmo que... Exato. Né? Aí quando eu fui me aproximando e que eu, enfim, entrei na área, eu digo, não, eu tenho que arrumar a minha vida. Eu sei o que isso significa agora, né? Eu tenho que arrumar. E aí eu fui achando meios, vamos botar um molho. Eu gosto muito de proteína, então taco frango, boto carne, vamos tentando, vamos trazer. E hoje eu falo para os pacientes, hoje eu consigo chegar num almoço, comer só uma salada e dependendo do molho, dos itens, gostei. Por si só, né? Gostei desta salada. Mas na maioria das vezes eu ainda tolero, não me incomoda mais. Eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto. Eu como salada e não me incomoda. Eu como a minha fruta e não me incomoda. Agora a fruta, sabia que é muito hábito, não é não gostar de fruta. A grande maioria das pessoas, podia comer uma banana. E com uma vantagem da praticidade. Porque assim, às vezes a vida é corrida, mas você pode levar uma maçã na bolsa, uma banana, você pode... Uva. São escolhas. Não é uma vocês assim, olhando com uma salada, depende de como a pessoa... Se prepara de manhã, talvez né? Não seja tão simples, mas no dia anterior, uma fruta você pode... Pode. E aí a gente começa devagarzinho. Às vezes eu digo, não vamos ser a rainha da salada não, mas essa fruta, já que o problema não é gostar... Vamos começar a introduzir. Mas eu tenho que levar para o trabalho. Então vai ser uma banana, uma tangerina, uma pera, uma maçã. Não precisa ser um abacate cortado. E junta naquela necessidade das proteínas, bota um iogurtezinho, bota uma coalhadinha, alguma coisa junto dessa fruta ou dessa, né, barrinha e tudo para poder aumentar. Que tem sempre... A gente sempre fala que proteína é o que reina na gravidez, entendeu? Isso, então, hiperproteica desde o primeiro trimestre, a dieta. E eu sempre falo para elas que assim, o hábito saudável, e principalmente para as minhas diabéticas, que eu acho que eu falo isso uns 50 milhões de vezes por dia, tem que comer 6 refeições por dia, entendeu? Principalmente para quem tem diabetes. Eu quero esse daqui mais controle. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que estava com um controle muito ruim, eu estava quase assinando a insulina dela, quando ela foi me dizer que estava trabalhando muito a noite toda, estava acordando às 10 horas da manhã e estava fazendo o perfil glicêmico desse jeito. O jejum dela 10 e meia da manhã. Aí eu disse, não, tá tudo bagunçado, aí realmente não tem validade esse perfil. Prêmio, pois é. Mas depois eu teve uma paciente uns 2 anos atrás que ela trabalhava de madrugada, usando insulina. Então, não, você imagina. Fica tudo louco. Foi muito difícil de controlar, porque o hábito era totalmente, até o ciclo circadiano dela é totalmente e que influencia completamente, né? Que influencia completamente. Fazer um jejum de 10 e meia da manhã é difícil, não é? Aí volta para aquela questão, tem que ser individualizado. Não existe receita de livro. Antes a gente falava, toda gestante tem que tomar, antes era ácido fólico 3 meses antes de engravidar. Hoje em dia a gente já sabe que tem coisa melhor do que o ácido fólico. A gente já sabe que tem outras necessidades que a gente tem que individualizar. Exatamente. O que você ao longo da gravidez. Faltando. E voltando essa questão do não gosto, é aquele negócio, Sérgio, que era meu professor da Vox, ele dizia uma coisa que eu acho que isso aí eu nunca esqueço. Ele dizia assim, adulto faz o que precisa ser feito.
não é o que quer. Quem faz o que quer, porque está com vontade ou não está, é criança. Isso. Adulto, Dependendo se ele dos entende, pais. É. Também tem esse. Também, mas Complemento, vírgula. o impulso da criança vírgula, fazer é o que quer, fazer, o quê? não, porque eu não quero Se, isso. vai, eu se ela não vai quero concretizar, é outra história. Querer né? é um direito. O adulto já tem discernimento para saber que aquilo é necessário. Ele faz porque é necessário. Eu vou comer salada porque, não gosto. Gente, tanta coisa a gente não gosta, mas faz porque precisa. Por isso que eu digo, eu sempre insisto, não vai sair, tá lá a orientação. Uma postura mais direta. Né? Porque é isso, não estamos falando com crianças. A mudança de hábito é difícil e a gente tenta construir isso junto com o paciente. Mas tem vezes que realmente é aquele pé no chão. Tem que ser aqui, tá? Objetivo, não sei o que chegar onde, E se não for aqui, você não vai controlar. E aí as consequências vão ser essas e essas e essas. E aí você faz a escolha, né? Infelizmente, às vezes. Eu acho que é uma pergunta que eu recebo muito, você também deve receber, é bom para deixar claro, elas perguntam, doutora, quantos quilos eu posso ganhar na gravidez? Entendeu? Que a gente comentou um pouquinho antes, que depende do perfil do paciente, depende do qual IMC, ou como é que ela está chegando nesse início de gravidez, para a gente saber quanto vai estar lá no final. E aí você responde como para esses pacientes, Adriana? Quando elas chegam no consultório, eu vou construir essa meta junto com elas. Eu construo essa meta junto com elas. 9 quilos. Existe uma tabela? Existe uma tabela, mas bebê não segue tabela, corpo não segue tabela. E aí a gente vai usar a tabela quando precisa usar. No acompanhamento que eu faço, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade de dizer, a gente vai construir, tá? Você entrou com sobrepeso, então a gente vai segurar o quanto der, e a gente vai começar a ganhar na hora que precisa ganhar, e a gente vai observar o bebê nessa caminhada. E às vezes nem precisa ganhar, né? Se ela já vem no sobrepeso, só na mudança do hábito alimentar, às vezes começando uma atividade física que porventura ela não faria, fazia antes, ela pode até perder na gestação, mas o bebê ganha do peso adequadamente, isso. Tudo certo. Isso é uma pergunta que também me fazem. E aí eu falo, a gente vai construir essa meta junto. Vão ser 9 quilos, vão ser 8? Às vezes eu tenho um paciente que ganhou 10, 12, até 14 quilos e foi uma gestação absolutamente tranquila, saudável, sem excesso, sem nenhuma intercorrência, porque a gente tem o que o corpo leva. É óbvio que a gente sempre tem aquela médiazinha, 9 quilos, uma gestante que entrou eutrófica, entre 9 e 12 quilos é um ganho de peso tolerável, né? A receita de bolo. A receita de bolo. Só que se a gente tem como individualizar, vamos individualizar. E aí, às vezes, foge para 2 quilos a mais e tá tudo ok. Às vezes, são 2, 3 quilos a menos do que a meta de tabela e tá tudo ok também, né? A gente tem que enxergar um pouco essa resposta. Geralmente, eu noto muito que pessoas assim, de porte maior, às vezes é difícil a gente controlar, deixar muito dentro do ganho de peso, aquilo que às vezes a gente estabelece a meta e fica 1, 2 quilos acima e tudo bem. O que a gente não pode é ter um descontrole completo disso aí. Aí a gente não pode permitir que aconteça. Mas a gente sempre alia, a avaliação vai ser o ganho de peso, mas como o bebê está fluindo, se a gestação, houve alguma intercorrência no meio do caminho, como a gente está controlando isso, se a gestante entrou na gestação eutrófica com sobrepeso, obesa, a gente pode conduzir uma gestação do começo ao fim sem 1 quilo ganho, e o bebê maravilhoso, lindíssimo, né? Eu vejo muito isso em paciente pós-bariátrica. O paciente fez bariátrica e engravida. E eu sei que a tendência dela vai ser perder peso durante, às vezes, quase toda a gravidez, isso. Entendeu? Mas o nosso jeito aqui é ver como esse bebê está lidando com essa perda de peso. Isso. Se o bebê estiver indo bem, a gente sabe que tá tudo tranquilo, né? Se ele tá ganhando peso, ele tá atingindo o potencial de crescimento dele, se a avaliação dele é boa, o perfil, a biometria, tudo vem bonitinho. Então, não tem por que a gente se estressar porque a mulher não tá perdendo peso. Agora, se a paciente chegar para mim e dizer, Adriana, eu engravidei e eu quero perder 10 quilos. Então, calma. Calma. Porque não existe um emagrecimento, e aí eu estou falando sobre o tratamento nutricional voltado para o emagrecimento, né? A terapia sem gestação incluído, sem depressão. A gente vai depletar, tá? Eu preciso colocar calorias menos do que você gasta, assim, né? Para você fazer um gasto maior, e na hora que eu tiro isso, eu estou tirando outras coisas juntos, né? Então, eu vou ter algum grau de depressão aí que a gente controla. Na gestação, eu não posso fazer isso. Eu vou lhe ofertar o que você precisa
para que o seu bebê comece o desenvolvimento dele com saúde. E isso pode refletir numa redução de peso. E ótimo, porque se você tiver acompanhado por um profissional e emagrecer, tá perfeito. Principalmente a paciente que está desajustada, né? Às vezes só o ajuste. Só você agora seguir uma regra, vai naturalmente você ir se enquadrando num perfil mais adequado. Quer dizer, vai ganhar 9 quilos a 12 em cima de quê? Né? Como é que é esse ganho? Isso. Né? Aquela paciente que ganha muito rápido, e essa questão do bebê, se o bebê mantém uma curva de crescimento, se o bebê tem um padrão adequado, porque às vezes é muito disso que você falou, às vezes a paciente não está ganhando, mas e daí? O bebê está bem, ela come bem, come tudo. Ela está bem nutrida. O corpo dela não está respondendo com ganho de peso, ótimo. E às vezes também o ganho de peso, mas sem nenhuma alteração que traga risco, né? O que a gente tem que ter cuidado, às vezes que eu peguei hoje um paciente assim, que o mês passado, que de um outro mês para lá, ela não ganhou quase nada, pouquíssimas gramas, e esse mês, do mês passado para cá, ela ganhou quase 5 quilos em um mês. Então, esses ganham, não, mas até então não tem ganhado quase nada. Mas não é legal você ganhar... Quando está muito concentrado, muito, né? Não, inclusive é risco porque às vezes também, para aumentar. O ganho de peso como se fosse um dinheiro, né? Que eu posso gastar... Não é assim não. Exatamente. Isso, às vezes elas já chegam justificando assim, eu ganhei 4 quilos agora, mas eu não ganhei no início, então se a gente for distribuir pelo período da gestação não total, funciona assim. Aí eu digo, mas não é assim, não né? Esses grandes saltos... A forma como ganha, 5 quilos em um mês, bem mais importante do que quanto ganha, né? Exatamente. Clinicamente acende a luzinha, né? Tipo assim. E as queixas dela chegam pra gente, né, já... Será que não está retendo líquido? Será que não está acompanhado de um aumento de pressão? Mas a minha pressão ainda está normal. Ainda. 12 por 8. Sim, mas era 10 por 6. Então, teve um aumento significativo. Então, é aquilo. A questão do estar normal é como a gente que acompanha os fetos, assim, a gente fala que o percentil do 10 ao 90 é normal. Mas a gente hoje, a tendência é que a gente veja o que é normal para aquele bebê. Exatamente. Então, o objetivo, a gente até estava falando sobre isso, o objetivo não é que todos os fetos estejam sempre no percentil 50. Ele vai ter que estar no percentil adequado para ele. Se vai ser sempre próximo do 10, ali 17, 20, ok, é dele. Agora, se é um bebê que vinha num percentil muito alto, 90, 80, e de repente baixou para o 30, tá normal, né? Porque entre 10 e 90... Doutora, eu aprendi. Entre 10 e 90 é normal. Não é bem assim. Uma queda importante no percentil, mesmo estando dentro dessa variação que a gente considera normal, é um alerta. Como o ganho de peso excessivo da gestante também é um alerta. Então, tudo isso são sinais que a gente que acompanha, né? A gente meio que até conhece, fica conhecendo o bebê, né? Às vezes a gente diz assim... Você já conhece como uma pessoa, você já sabe o comportamento, né? Isso aqui não tá legal. Não é esse assim. Bebê. Esse horário não era para estar tão quieto. E essa frase, né? Deve ser inchaço, edema. Mas ela tem que entender que uma coisa que leva a outra. Isso. Então, se você ganha muito peso, você vai reter mais líquido, porque ali é gordura. E aí, isso vai fazer com que você fique a sensação mais inchada até do que você realmente talvez teria. Isso. Mas isso foi decorrente de um ganho de peso excessivo num curto espaço de tempo. E aí vem as queixas. Dor nas pernas, né? Não consigo fechar as mãos direitinho logo que acorda, aquele edema que a gente tem. Mas isso com 30 e poucas semanas é muito comum. Com 23, não. E aí a gente vai tentando conscientizar a paciente disso. Não é assim. Não é porque você não ganhou, você ganhou muito rápido de uma vez. Então, a gente precisa ver a sua dieta e precisa ver outras coisas, né? Que podem estar acontecendo em conjunto. E aí é aquele alerta que a gente sempre fala. Sua obstetra já viu, né? Esse ganho de peso, porque a gente vai abraçar um lado do cuidado, mas a gente sabe que outros riscos estão envolvidos aí, né? Que precisam ser vistos com cuidado também. Nossa balança é muito xingada, né? Vamos pesar. Nervoso. Não. Vamos pesar. Ai, doutora, não gosto dessa parte. Vamos lá. Eu sempre peço também o acompanhamento em casa com peso, embora a gente comungue da mesma balança, porque principalmente para gestante diabética, para a gente pegar esses saltos,
Eu quero que você pese uma vez por semana, porque a gente observar esse ganho de peso mais de perto. E onde aí, é que tá pecando, né? Onde é que tá pecando? O que foi que você fez? Teve Geralmente alguma coisa tem uma viagem, né? Eu tô quase proibindo minhas pacientes para ir pra Gramado, porque quando volta. Né? Fim de ano, você está sempre se pesando, você está sempre se fiscalizando, né? Elas já chegam justificando. Mas é porque aí vai vir o carnaval. Aí porque aí assim, não, né? É peça de São João agora. Foi São João. Eu São tive João, a Natal, Copa de São né? João, Assim, Natal. é época difícil. Dia das Mães, dia da criança. A nutricionista sofre bastante, porque eu fiz um e-book de receitas juninas mais voltadas para diabéticas, né? Com essas receitas. Porque era muito. Eu posso comer canjica? Só um pedacinho de canjica. Quanto é que eu posso? A questão cultural, não dá você vai fazer uma canjica para você. Imagine, diabética entendeu? no Nordeste no Nordeste sofre. Cuscuz, e aí as pessoas ficam loucas, né? E aí milho por todos os lados, de todas as formas, e ela louca para comer. Aí eu fiz, e aí no São João saí mandando suas pacientes. Eu disse, tenta aí nessas receitinhas aqui, come aqui nessa quantidade aqui, porque pra gente tentar não tirar a paciente da linha. Né? Porque vamos divulgar, que eu não estava sabendo disso. Pois eu também quero. Pois eu vou mandar para você. Mande que a gente manda para a mamãe lá na clínica para poder. Acho que os maridos vão começar a reclamar. Lutar com leite de coco é difícil. É difícil. Creme de leite de coco. É difícil. E aí é muita coisa. E não adianta, gente. O corpo ele vai estar voltado para este acúmulo. Né? A gente tem que cuidar no que a gente manda para ele, mas ele vai estar mais tendencioso, ele vai pegar e vai armazenar, né? Porque ele está gerando uma outra pessoa ali dentro. Então ele disse, se eu tiver reserva, se puder guardar, se eu puser, o corpo vai tentar ter poupança, fazer poupança, né? Adri, e para a gente finalizar a conversa que está muito boa, que eu acho que a gente eu iria passar a noite toda. Os cuidados que essa gestante tem que ter no pós-parto. Entendeu? Aí vem uma outra demanda. A amamentação, vem a questão da limitação né? Você não vai conseguir, às vezes, fazer suas refeições. Anteriormente. Exatamente. Aí, quais são as principais orientações que a gente pode dar? A primeira coisa que eu falo, se a gestante, eu sempre oriento que ela volte no finalzinho para fazer uma consulta só voltada para puerpério. Né? Para tirar todas as dúvidas em relação à alimentação dela, principalmente também nessa questão de cólica do bebê, né? Disquesia, o que pode, o que não pode, essas coisas todas. Mas a primeira orientação que eu passo não pare as suas suplementações, né? Porque você vai passar pelo processo de parto, então a micronutrição continua sendo importante. Provavelmente você vai ter algum grau de sangramento que você vai precisar recuperar esse ferro. Parto, né? Você tem toda a recuperação, a dieta continua sendo hiperproteica. Então, vale a pena, se você já é acompanhado, pegar o seu cardápio de terceiro trimestre e continuar, se você não teve a oportunidade de fazer a consulta ou ainda está muito confuso, para você lembrar que um nutricionista existe, né? Porque tem um recém-nascido em casa. Continua fazendo o seu cardápio de terceiro trimestre, porque é onde eu jogo mais proteína ali, pensando no crescimento do bebê, né? Embora seja hiperproteico o tempo todo, mas a gente sempre dá aquela caprichada no terceiro trimestre. E aí segue essa orientação, mas de forma geral, mantenha um bom aporte de proteínas, mantenha um bom aporte de líquido, tá? Não precisa se afogar de água, precisa água da leite materno. Não, você precisa estar bem hidratada, não precisa bater 5 litros de água no dia, mas você precisa estar bem hidratada. Se alimentar bem, se você tiver uma rede de apoio que consiga lhe ajudar nisso de ter alimentação congelada para ficar mais fácil, de alguém que pelo menos prepare as proteínas para você, não deixe de fazer seus lanches, os lanches eles são importantes, a demanda calórica do aleitamento materno é maior do que toda a gestação, né? Então a gente precisa de mais energia, a gente precisa de mais energia para produzir leite do que para... cansada, né? O desgaste é todo, né? Você não está dormindo direito. Eu sempre digo isso. Você está sendo literalmente sugada. Literalmente. Então, você precisa ter um suporte, pelo menos, de alimentação. Você não vai dormir, o menino acorda a noite toda. Já basta isso para você lidar, né? Não alie isso com uma fraqueza que vai vir junto com um aporte adequado. Então, realizar no mínimo 6 refeições por dia, sempre com um aporte proteico adequado, comendo proteínas em todas as refeições, mantenha as suplementações, né? E se hidrate bastante.
de forma generalista, né, para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade. E botar o menino para sugar, que é o que efetivamente vai produzir mais. E queimar mais calorias. E queimar. Eu digo, vamos aproveitar, porque aí o peso que você ganhou, a gente já equilibra e já consegue tentar compensar. Mas tem que se alimentar bem, né? É muita demanda. Ótimo. Maravilha. Foi ótimo o nosso bate-papo. Ai, gente, que Lembrei prazer, de comentar, de mandar mais dúvidas, né? Nossa equipe aqui, a Adri faz parte da nossa equipe, já está pronta, né? Para tirar dúvidas, para compartilhar. Compartilhe, né? As histórias, é sempre interessante a gente escutar o que é que vocês passaram e as dúvidas, cada pessoa tem a sua individualidade mesmo e tem as questões pessoais, né? Eu estou passando isso exatamente. E às vezes a sua dúvida ajuda outras, né? E aí a gente está aqui para aliar esses conhecimentos. Eu agradeço bastante, foi um prazer. Ai, que ótimo, foi ótimo. Vamos marcar outras vezes para explorar outros temas. Vamos. É um tema tão importante que realmente permeia, além de toda a gestação, a vida de uma forma geral. Né? Então é sempre bom a gente ter boas orientações. Né? E realmente é como dizer, a gente acompanhar, aproveitar um acompanhamento. Quem faz acompanhamento com você ao longo da gestação, quanta informação tira para a vida toda, né? Ainda mais para quem vai cuidar de um bebê que tem toda uma demanda específica, né? E aquilo de não esperar o ideal, né, doutor Felipe? Assim, o pouco que você faz de mudança no seu hábito vale a pena. Comece pelo pouco e vá de pouquinho em pouquinho. E aí a gente consegue lá no final ter uma coisa que é mais perene, um hábito melhor fixado, né? Você percebe o corpo funcionando melhor, tudo, né? Tudo. Tem uma vida, um padrão, uma qualidade de vida melhor. O bem-estar é maior, né? Está ótimo. Muito bem, muito bem. Muito bom. Encerramos mais um. Muito obrigado pela presença. Obrigada, gente. Obrigada.